Manélia, pode começar. Aliança entre Josafá e Judaia, 3 anos passados sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, Deus concedeu de Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. O rei de Israel tinha dito aos servos: não sabeis que a morte de Gileade é nossa, e nós estamos quietos e tomá-la da mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá: você vai subir a batalha contra a morte de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é. O meu povo é como o seu povo. Os meus cavalos são como os meus cavalos. Primeiro Reis 22. Então o rei de Israel convocou os profetas e fez 400 no total. Ele perguntou: devo ir à guerra contra a morte de Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. O Senhor pegará o inimigo nas mãos dele. Respondeu Josafá: não há ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim, porque é bom, mas só o mal. Eis que é Micaías, filho de Ilá, e disse Josafá: não fale o rei assim. Versículo 9, não. Mas eu só entendo, mas 1 Reis 22, isso. Versículo 9. não se está por 22, 9. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: traze-me depressa a Micaía, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram cada qual em seu trono, tendo colocado suas vestes em local vazio à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele. Ezequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este esfornearás os filhos, até de todo consumir. E todos os profetas profetizaram assim dizendo: sobe a Ramós de Gileade e prosperarás, e o Senhor a entregará na mão do rei. Enquanto o mensageiro que havia ele chamar Micaías, falou: os profetas são unânimes em profetizar coisas favoráveis ao rei, pois a sua palavra não é de deles, e fala que é bom. Então, Micaías respondeu: não tendo como diz o Senhor, o que o nome quiser, eu falarei. Quando Micaías chegou, ele perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra a morte ou não? E ele respondeu: sim, com toda a cidade de Deus, pois o Senhor entregará nas mãos dele. Mas ele, quantas vezes precisa de mim, e diga somente a verdade quando falarem do Senhor? Então disse ele: de todo Israel desperto, meus lobos como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: eles não têm Senhor, corre cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. A sua mão direita, e a sua esquerda. Olha só, aqui começa a visão do mundo espiritual, né? Ele viu o exército celestial assentado à direita e à esquerda do trono do
Senhor. E o Senhor disse: quem persuadirá Acabe para que possa subir e tombar em Ramote de Gileade, morrer, né? E um disse desse modo e outro daquele modo. Pode continuar lendo, eu vou aqui embaixo da volta. Então saiu um espírito e apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei, perguntou o Senhor. Por quê? E disse ele: eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Agora, pois, o Senhor foi um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. O Senhor é quem declarou mal a respeito de ti. Então, Zedequias na Ana, chegou ao profetário de Micael e por onde é que partiu o Espírito do Senhor ao sair dele para a casa do Senhor? Então ele já ordenou: prendam o caído e levem de volta a Amon, governador da cidade, e ao meu filho, Joás. Eu direi a tudo o que eu fiz. Levei este homem na casa, no cárcere, experimentário, com pão e com bucha e com água de amargura, até que eu venha E disse Micael: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi povos todos os povos. Isso aí, vamos lá. Esse texto aqui, ele nos dá um panorama extraordinário de como funciona a organização dos anjos. Os anjos, assim como os seres humanos, eles têm autonomia para decidir, para resolver problemas, para solucionar determinadas questões, usando a vontade deles, né, o que eles acham que deve ser feito. E assim como Deus nos dá autonomia também como igreja, vontade própria. Na igreja, nós não temos autonomia para resolver as coisas do nosso jeito. Só que o problema do ser humano é que ele está sujeito ao pecado. Então, muitas vezes, o ser humano se deixa levar pelo pecado e ele acaba cometendo erros que não são erros por causa da sua inexperiência. Porque quando a gente erra pela inexperiência, isso aí faz parte do processo de aprendizado e os nossos erros não pegam Deus de surpresa. O problema é quando alguém na igreja erra por negligência, erra por pecado. Isso daí é um problema. Isso não existe entre os anjos. Eles não erram por pecado, eles não pecam. Eles não estão sujeitos mais ao pecado. O período deles de tentação foi o período em que Satanás estava no céu, onde a Bíblia diz que Satanás ele provocou uma rebelião, onde 1/3 dos anjos caiu com ele. Esse 1/3 foi o que caiu, mas todos os outros anjos foram tentados também. E isso não aconteceu numa noite, num dia. Satanás levou talvez séculos, décadas, para conseguir atingir a todos os anjos. Por quê? O Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Satanás, ele não tem o poder que Deus tem. Então foi um trabalho que ele fez de convencimento dos 1/3 de anjos, um trabalho a longo prazo. Aí é que está. Deus sabia o que estava acontecendo? Sim. Deus sabia o que estava acontecendo, mas ele deixou, né, que Satanás ele provocasse, né, aquela tentação, tentasse os anjos para saber realmente quem estava do lado dele ou não. E aí uma vez alguém perguntou assim: mas por que Deus não destruiu logo o diabo? Quando Deus olhou o querubim, né, que era o chefe na hierarquia celestial, quando Deus olhou o querubim, o diabo, tentando os anjos, por que Deus não cortou o mal pela raiz?
porque ele já havia semeado a dúvida. Se Deus destrói o diabo, o que os anjos iriam pensar? Será que o diabo tinha razão? E Deus está enganando a gente? Então, o que Deus fez? Deus deu corda e permitiu que o mal fosse adiante, porque o mal por si mesmo se destrói. O mal não consegue ir adiante. Então, os anjos, depois de séculos e décadas, né, os demônios que existem hoje, que são anjos caídos, eles têm um discernimento muito claro de que eles fizeram as escolhas erradas. E quando Deus mandar eles para o inferno, eles não vão inocentes. Eles vão saber, né? Realmente, o diabo estava errado, o diabo enganou a gente e Deus estava certo. Então, Deus deu corda. Aqui fala que eles eram dotados de alta inteligência. Sim, os anjos estão dotados de alta inteligência, mas eles não têm resposta para tudo. E uma coisa que a gente precisa ter claro é o seguinte: qual a função dos anjos? Lá em Colossenses diz: são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia também fala que eles são mensageiros. Então, os anjos de Deus, eles estão ativos no mundo espiritual, trabalhando o quê? Pela nossa salvação. Eles também executam o juízo de Deus, eles levam mensagens de Deus. Então, os anjos, eles cumprem o seu papel no reino de Deus, que é um papel diferente do nosso. E como pessoas que têm personalidades, cada anjo tem uma personalidade, são iguais seres humanos, cada um é de um jeito. Eles têm também a sua forma de resolver determinados problemas. Por exemplo, qual era o problema que ia ser resolvido? O problema chamava-se Acabe, um homem ímpio que havia feito Israel pecar. Deus já tinha dado a ele todas as oportunidades, ele não se arrependia. Ele tinha aquela mulher ao lado dele chamada Jezabel, que também era um demônio, usada por Satanás, que fez com que o povo de Israel se desviasse completamente. Chegou um ponto na vida de Acabe que Deus falou assim: basta, Acabe não vai mais viver. Existem pessoas nesse mundo que ainda estão vivas, isso daí é muito sério, mas que elas já receberam uma sentença de Deus. Deus já disse para o diabo: pode levar, que esse daí acabou as oportunidades dele. Pode ter certeza do que eu estou falando. Tem gente que está viva nesse mundo, mas que está a um passo do inferno, porque Deus já deu autorização para o diabo levar. Foi o caso de Acabe. Depois de Deus ter falado assim: quem vai matar Acabe? Foi a pergunta que ele fez: quem vai fazer Acabe subir a Ramote de Gileade para que morra lá? E aí entrou todo o exército celestial, porque era um assunto sério. O que estava sendo tratado ali era o futuro da nação de Israel. A nação que naquele momento era o povo de Deus e a nação da qual sairia quem? Jesus. Então Deus precisava resolver aquele problema. E ele convocou todos os anjos. Olha, reunião extraordinária no céu. Quero todo mundo aqui no meu trono para a gente conversar sobre esse assunto. E os anjos estavam participando. Pode falar. Isso faz muito sentido no contexto, mas na interpretação foi um pouco confundido. Aqui fala que os anjos eram dotados de juízo moral e auto-inteligência. E ao longo do cinema, depois de serem pecados, do céu, depois de terem sido castigos, não queria a possibilidade, uma opção de criar a solução, era porque aqueles que tinham alto senso moral, eles eram dotados de inteligência, eles eram criaturas que tinham noção que depois do que aconteceu, se fizeram estado errado, que Satanás ajudava. Mas será que eles não poderiam ter arrependido da rebelião, dos pecados que cometeram? Olha, a Bíblia diz assim: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Jesus falou: a geração de Sodoma e Gomorra, os habitantes de Sodoma e Gomorra se levantarão no juízo e condenarão essa geração, porque
porque se todos os sinais que são feitos aqui fossem feitos em Sodoma e Gomorra, há muitos que teriam se arrependido com pano de saco cinza. Os ninivitas se levantarão no juízo e condenarão essa geração, porque se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui que é maior do que Jonas. Então a gente entende o seguinte: o juízo de Deus é proporcional à revelação que ele dá. Qual é a revelação dos anjos? A revelação máxima. Eles viam Deus face a face, eles conversavam com Deus face a face. E mesmo diante de tamanha revelação, eles foram capazes de pecar. Aí entra aquele texto de Judas. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes os reservou em prisões eternas para o juízo daquele grande dia, de quanto maior castigo cuidarás vós, ser merecedor, aquele que tiveram por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então, existem seres humanos que, pelo grau de revelação deles, eles vão receber de Deus uma condenação muito severa. E os anjos, pela revelação que eles tiveram, não teve chance de arrependimento. Por quê? A chance que eles tiveram foi quando eles estavam sendo tentados pelo diabo. Olha só, querubim, eu sei que você está acima de nós, mas isso daí eu não concordo não. Outros 2/3 dos anjos não acompanharam o diabo. Agora, esses que acompanharam foi também aqueles que deixaram que o mal entrasse no seu coração. Quer ver uma coisa que, assim, eu sempre falo, quando você vai evangelizar, você precisa entender para que você está evangelizando. Que existe afastados e existe desviados. É uma diferença bem grande de uma para outra. Porque os afastados são aqueles que estiveram dentro da igreja, se afastaram por algum motivo. Mas os desviados não, os desviados, quando você fala assim, não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é pecado. Mas quando a pessoa, para mim tem uma diferença, tá? Porque aqueles desviados, eles pecaram porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. Esses é um pecado que não tem perdão. Tá? Eles foram adorar os outros deuses, assim como os anjos foram adorar o diabo. E os afastados não, os afastados estão afastados por algum motivo que você não entende de qual motivo, às vezes. Afastados por alguma decepção dentro da igreja, afastados por algum motivo. Mas são pessoas que ainda oram, são pessoas que ainda creem em Deus, mas são pessoas que estão afastadas do Evangelho. Esses ainda podem retornar, mas os desviados são pessoas que a blasfêmia são tão grandes que eles começaram a adorar ao satanismo, ao espiritismo, começaram, e eles, a cabeça deles é difícil de mudar, tá? Esses desviados, pode haver a esperança para um ou outro, sim, mas é aquela questão, quem conhece o coração é Deus. Tem ser humano nesse mundo que ele está vivo ainda, mas ele já está, a alma dele já é do diabo, Deus já deu autorização para levar para o inferno. As pessoas que nascem nesse filme, eu conheço um irmão da nossa estava lá, ele fez quando ele está até botando no grupo de intercessão, para orar muito pela esposa dele, para a esposa dele veio do espiritismo, está entregando com a gente agora. Então, quer dizer, as pessoas que foram tiradas que estão conhecendo Deus agora, estão saindo da blasfêmia, estão voltando para Deus. Meu filho demorou está no espiritismo e falou, eu sou espírita. Mas aí está, hoje o pastor estava falando, que tem anjos, por que Deus não corta aqueles anjos? Porque se ele extermina ali, Deus ia acabar sendo como mal. Nossa, Deus é ruim, você matou ali, não deu nem chance para ninguém. Mas depois que acredita em Deus, você precisa muito espírito. Não. Pastor, ontem eu passei exatamente por telefone, estava na igreja de pastor de 2 anos, e tinha uma parte com pedreiro. Conversando com ele, rapaz, e a gente conversando ali, ele está afastado do Senhor, né? Afastado, eu estou orando,
estou andando do meu rosto, estou buscando o outro, eu quero largar essa vida, está muito difícil. Mas ele rapaz, ele só ouviu gritar, ele sabe que está errado, que ele está dentro da ouvindo, ele está totalmente errado, né? Mas porém, ele está se esforçando para tentar caminhar. Mas eu estou lá olhando, você está orando, está dentro, está dizendo, você tem que levar com o corpo, você tem que caminhar, você tem que colocar a igreja, caminhando, não tem nada. Então, você vai ver um caso, não deu. Então, mas aí ele estava, eu vi que estava no coração. Ele não está desviado, está afastado. Então, tudo contra algo. Aí é mesmo uma apostila que fala de ser uma religião. Em casa eles falam no bando, aqui banda, né? Você fala que aqui banda, né? Aqui banda. Porque eles falam que eles são professores, os religiosos, né? São professores do diabo, né? Da prostituta, né? Do jogador. Dentro da mesma apostila está. Está falando que a apostila está assim. Eu estava comentando com ele, você usa uma hora, você está grande como um espírito de você. Você está usando uma hora para onde os demônios estão atuando. Então, muitas vezes, não está atuando dentro das pessoas. Isso. E nós estamos dentro do espírito de Deus. É. Como estamos usando uma palavra, eu preciso entender de demônios. Porque aquela bandeira daquela bandeira espiritismo, eles se titulam como professores. Quando na verdade não são. E quando a gente olha esse cenário, essa reunião celestial, onde Deus convoca os anjos, por que Deus convocou os anjos? Porque eles faziam parte ativamente da história de Israel. Durante a história de Israel, nós vemos várias aparições de anjos. Então, o que nós precisamos entender? O que é tarefa nossa, Deus faz? Não. Charles, se você estiver na escala para pregar no domingo que vem, você disser assim, Deus, eu não vou pregar não, você pode pregar para mim, Deus vai descer do céu para pregar? Não. Aquilo que é tarefa do anjo fazer, Deus também não faz, ainda que ele pudesse fazer, mas ele não faz. Então ele convoca os anjos para resolver um problema que eles faziam parte do problema. Eles tinham que dar solução. E aí, quando Deus pergunta, como nós vamos matar Acabe? Como ele vai cair em Ramote Gileade? Na luta, né, contra os assírios. Aí olha como é que os anjos, eles não têm a resposta para tudo. Um começa a dizer de um jeito, outro começa a dizer de outro. Houve discordância entre os anjos sobre como aquilo deveria ser feito. Um anjo achava que era de um jeito, outro anjo achava que era de outro jeito. Isso mostra que eles não têm respostas para tudo. Isso mostra que os anjos aprendem. Isso mostra que os anjos precisam fazer reunião para decidir determinados assuntos. Dá para imaginar isso? Ali não foi uma reunião no céu? De repente tem anjo reunido, discutindo como é que vai ser o UTI espiritual, que é um trabalho muito sério que vai ser feito no próximo final de semana aqui na igreja. Um seminário de batalha espiritual. Eu tenho certeza que já existem anjos designados por Deus pelas nossas orações para estar nos auxiliando nesse congresso. Agora, eles sabem quem vai vir? Não, eles não têm resposta para isso. Eles sabem o que vai acontecer? Não. Então, eles estão discutindo entre eles a melhor forma de nos ajudar. E é o que você falou também, eles não fazem o nosso trabalho, a gente tem que fazer, a gente faz, o que Deus tem que fazer, ele faz. Tanto que ele pergunta, como vamos fazer, como a casa vai cair, como vai ser a morte da casa? Deus ele não precisava perguntar, ele não entende. Ele podia matar a casa. Ele podia, acabou, morreu e tudo certo na história. Mas essa resposta, ele criou a dúvida para obter a resposta, para dar a opção de hoje responder a participação. Mas Deus queria decidir a qualquer momento. Deus, na verdade, já até sabia como a casa ia morrer, já sabia como a casa ia morrer, já sabia como ia acontecer, mas mesmo sempre perguntou, porque tudo tem um plano traçado, tudo tem cada um tem uma participação, cada um tem o seu papel, e é o que você falou, ele não influencia, ele não faz o papel, não faz o meu papel, faz a Ellen faz o dela, eu faço o meu, ele faz o dele.
compõe um só, mas cada um tem seu papel. Isso. Deus nos fez autônomos. E Ele decidiu que nós seremos participantes da sua vida, do seu reino. Então, Ele nos fez autônomos para decidir também. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele fez os anjos também com essa autonomia. E aí, fica aquela pergunta, não era muito mais simples Deus fazer assim Acabe amanhecer morto? Mas a morte de Acabe, se a gente for olhar o contexto, quando Acabe morre na guerra, grande parte do exército de Israel é dizimado e o povo se dispersa. Era necessário que isso acontecesse. Se só Acabe morresse, o exército de Israel continuaria intacto e continuariam os problemas, talvez. Deus tinha que dar uma baixa no povo, porque não era só Acabe que estava em pecado, era o povo também. Então Deus fez com que eles fossem para a guerra e ali morreu um monte de gente. Então a gente fica querendo entender por que Deus fez, o que não fez. A gente sabe o seguinte: Deus, Ele conduz as coisas sempre da melhor forma possível. E aí, o que acontece no meio dessa reunião celestial? Quem aparece? Satanás. Um demônio. Não sei se era Satanás. Ele se apresenta, tamanha ousadia, né? Como é que um demônio se apresenta numa reunião entre os anjos de Deus? Por uma razão, algo chamado legalidade. Ele tinha legalidade sobre a vida de Acabe. Oi? E a palavra é para todos. Não, legalidade. Por exemplo, esquecemos de pagar a conta de luz. Aí não foi lá e desligou. Aí você lembra, poxa, não paguei a luz. Paga e liga para eles. Olha, eu paguei, religa aí e tal, beleza. Agora, se desligarem a nossa luz e a gente tiver pago, a gente vai ligar para lá com outra atitude, né? Como é que vocês desligam minha luz? Está pago, olha aqui, eu vou mandar o recibo para vocês. Então, se a gente não paga, eles têm legalidade para poder cortar a luz. Assim é o diabo e os demônios. Eles agem dentro da legalidade, eles não podem ultrapassar certos limites. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que dá legalidade ao diabo? É o pecado. Logo, se eu vivo longe do pecado, ele não vai ter como me tocar, agir na minha vida. Agora, se eu estou vivendo uma vida de pecado, eu automaticamente estou dando autorização ao diabo e aos demônios. Vou dar uma saída. Oi? Vou dar uma saída para começar a pegar a oferta dele. Automaticamente eu vou estar dando autorização ao diabo e aos demônios para poder agir na minha vida, caso eu viva em pecado. Então, o que levou aquele demônio a se apresentar naquela reunião? Ele estava observando a reunião celestial. Ele sabia o que estava sendo falado. E como ele tinha legalidade, como Acabe pertencia a ele chegou, vocês estão discutindo um assunto aí que compete a mim. Deixa que eu resolvo. E aí Deus perguntou, o que você vai fazer? E ele disse, serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Não podia ser um anjo de Deus ali falando, porque um anjo de Deus não é mentiroso. Um anjo de Deus não agiria assim. E aí é exatamente o que acontece. Aquele espírito maligno começa a trabalhar na mente daqueles profetas e a enganar e a colocar mentira no coração deles. Olha como é que o diabo age, né? É como, por exemplo, uma pessoa que Deus já autorizou que ela vá para o inferno. Vamos colocar aqui uma realidade nossa do dia a dia. Uma pessoa que está no tráfico de drogas. Aquela pessoa já teve inúmeras oportunidades. Inclusive, ontem eu estava conversando com um cliente. Ele falou que ele está trabalhando com um rapaz e ajudando dele no caminhão. E ele falou que já não vai mais aconselhar o rapaz. Por quê? Era do tráfico. O cara do dono do movimento foi na empresa, ficava perto da comunidade, e pediu ao dono da empresa para contratar o rapaz que era do movimento, porque ele não queria mais ele trabalhando. Um camarada que foi assaltar um caminhão, levou um monte de tiro, ficou meio de inutilidade, então o tráfico dispensou ele. Geralmente o tráfico não faz isso, o tráfico não deixa ninguém sair vivo, eles matam, né? Mas olha a chance que Deus deu para o rapaz.
levou um monte de tiro, não morreu, e o cara da boca pediu para a empresa contratar ele. A empresa contratou, só que o cara só vive aprontando. Já passou, já foi ajudante de um monte de motorista, e o último agora que está com ele é esse cliente meu que eu atendi, que falou, não vou ficar com ele porque não tem condição. Eu já falei com ele tudo que eu tinha que falar, mas ele não ouve, ele não atende. Então, um camarada desse que já teve tantas oportunidades, de repente, Deus já enterrou a oportunidade dele. E aí, o diabo vai usar um amigo e vai dizer assim, aí, fulano, estou sabendo aí que vai ter uma carga valiosa passando ali na Avenida Brasil, e é um ganho molezinha para a gente. Vamos lá? Mas aquilo ali já é o diabo articulando para levar ele. E quando ele chegar lá, por quê? Ele vai ser mandado embora, não vai? O cliente estava comigo, o dono da empresa já falou que vai mandar ele embora. Ele vai ficar desempregado, não tem mais como trabalhar na boca. Né? Um camarada todo cheio de problemas, viciado. O que ele vai fazer? Né? De repente, Deus queira que ele se converta, né? Mas se for o caso de Deus não querer dar mais oportunidade para ele, ele vai voltar a roubar. E nessa de voltar a roubar, o diabo vai criar uma situação para matar ele. Isso acontece todos os dias com um monte de gente no mundo inteiro. Demônios que estão preparando ciladas para ceifar aqueles que Deus já encerrou as oportunidades. No caso, não seria mais vantajoso o diabo dos seus anjos, né? Continuar causando dano através da casa, ou como as pessoas que talvez estejam Boa pergunta, né? Eu acredito que sim. Se Deus permitisse, o diabo não ia querer levar a casa. Por quê? No final das contas, ele servia a Deus os propósitos do diabo, né? Ele continuaria fazendo Israel pecar. Só que naquela situação ali, Deus deu um basta. Então, o decreto de Deus, ou o inimigo é amassado, ou Deus já eu acredito que existem pessoas que Deus já desistiu delas, porque vê o futuro e sabe que não tem mais solução, mas que o diabo, na sua astúcia, tenta manter essa pessoa viva ainda, porque essa pessoa ainda vai fazer alguma coisa que vai servir aos propósitos dele. E só para poder ficar mal também, toda vez que o Antigo Testamento que fala no anjo, né, o espírito maligno enviado da parte de Deus, é exatamente dessa forma, né? Não Deus fazendo algo errado, né? No Antigo Testamento a gente viu muito isso, né, pastor? Toda hora o espírito maligno enviado da parte do Senhor, e aí as pessoas podem confundir achando que é Deus que está mentindo, está fazendo alguma coisa errada. Não, Exatamente. Isso aí. Eu estava vendo um filme com minha mãe assistir, e ele estava com as pessoas dizendo, não era exatamente igual aquele filme que passa um pouquinho, mas era um filme muito interessante. Ele fala sobre juízo. Era professor de advogado, que defende criminosos, e ele acusava aquele criminoso, e aí chegou o tipo de juízo. Só que nesse filme era assim, o juízo, a questão estava vazia, e se formava uma fila, num tribunal. E cada pessoa era acompanhada de um demônio, vestido interno, e uma página, uma maleta. A pessoa entrava, o demônio pegava uma maleta e colocava uma bala do lado de uma pena branca. Se a maleta pesasse mais, a pessoa era jogada no inferno. Se a maleta pesasse mais, a pessoa era destinada para paraíso. Aí no filme mostrou, né, que dava para perceber uma maleta era pecado, as coisas que a gente tinha carregado há muito tempo, não ia ser repreendido. Só que tinha algumas pessoas que receberam oportunidade, algumas pessoas que a maleta era menor, era pequenininha, o carregava na mão era pequenininho, tinha pessoas que a maleta era enorme,
tinham pessoas que não tinham nada. E aí chegou a vez de ser advogado, acusando. E ele era uma pessoa que ele não acreditava na existência de Deus. Ele primeiro caso de estudo, tem até um nome que era Capaciência, não quero ser arrependido no nome de Deus, e ele blasfemava contra Deus. E aí, naquele momento lá, ele se colocou na posição de acusado, na posição de réu, naquele momento. E no momento que o demônio colocou a maleta dele sobre a pena, a maleta dele era enorme. Mas, incrivelmente, ela não pesou mais do que a pena, a pena pesou mais que ela. E aí depois, em vários reuniões, ele prova que ele tinha se arrependido dos pecados dele. Porque mesmo ele ignorando, mesmo ele tinha blasfemado contra Deus, mas ele sentia no coração dele que aquilo era errado. E aí mostra que no momento antes do juízo, ele não sabia o que ia acontecer, ele resolveu se arrepender. Ele era uma pessoa super religiosa, uma pessoa super séria, a pessoa que priorizava muito o trabalho, tudo, essas coisas ruins. E no momento que ele ia largar tudo de mão, aconteceu o juízo. Deu aquela sorte, né? Que a liderança do juízo. Mas eu gostei muito desse comentário, porque mostrou vários diversos tipos de pessoas, padre, pastor, pessoas que pegavam, pessoas humildes, pessoas ricas, pessoas pobres, mostrando pessoas que a gente vê que são diferentes do seu cotidiano, mas que naquele momento eram todas iguais, todas são pecados. Todas são pecados, a única coisa que mudar dessas pessoas não tem que eles justificados ou não. Isso foi muito interessante. Eu vou tentar achar o nome de novo, eu vou tentar mandar no novo. 30, 40 minutos o comentário, mas é muito bom. Do versículo 13 ao 17 mostra que Acabe tinha plena consciência do pecado dele. Porque quando ele chama Micaías, ele diz assim: olha, tem um profeta aí, mas ele nunca fala bem de mim. E aí Micaías, quando é chamado à presença de Acabe e Josias, que eles perguntam: e aí, a gente deve ir para a guerra, sim ou não? Os profetas já tinham advertido: olha, está todo mundo falando bem para o homem, que ele vai se dar bem, fala você a mesma coisa. E ele, ironicamente, já sabendo que Acabe era um caso perdido, ele diz assim: não vai, você vai se dar bem, vai ser próximo, aí, manda ver que você é o cara. Acabe sabia que ele não estava falando sério. E ele diz assim: até quando eu devo pedir a você que só fale a verdade para mim? Me diz realmente. Então Acabe, no fundo, sabia que ele estava errado. Isso. E aí ele fala: você quer saber a verdade mesmo? É isso, isso e isso. Qual era a postura de Acabe? Se arrepender. Mas aí o que ele fez? Mandou prender o profeta. Então ele não estava disposto a se arrepender dos pecados. Ele queria que alguém massageasse o ego dele. Ele queria que Deus se moldasse a ele, através do profeta, que o profeta de Deus falasse o que ele queria ouvir. Mas quem é profeta realmente enviado por Deus, não vai falar o que a pessoa quer ouvir, vai falar o que ela precisa ouvir. E aí, quando a pessoa está em pecado, ela se revolta, ela não aceita. No caso de Acabe, ele mandou prender o profeta e sustentar ele a pão e água, até que ele voltasse da guerra, mas ele não voltou. Ele foi morto nessa batalha e foi para o inferno. A gente olha, por exemplo, um outro texto, a do sumo sacerdote Josué, aonde a Bíblia diz que ele entra no Santo dos Santos, e ali no Santo dos Santos, era onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, as vestes dele estavam sujas, ele estava em pecado. E o diabo se apresenta e diz: opa, ele entrou em pecado aqui, eu vou matar ele. Só que ali foi a misericórdia de Deus, aonde Deus não permite que o sumo sacerdote Josué seja morto, troca as vestes dele e perdoa. Então, tem pessoas que Deus perdoa e não deixa o diabo matar, mas tem pessoas que não adianta. Oi?
o diabo tentou, né? Esse daí eu vou levar. Quando ele chegou lá, Deus falou, não, esse não. Eu vou perdoar. Mesma coisa Jó. Porventura viste o meu servo. Aí Deus pergunta assim para o diabo, de onde você vem? Ah, de rodear a terra e passear por ela. Mentiroso. Ele não estava passeando coisa nenhuma, ele estava observando Jó. Doido para arrumar oportunidade para destruir Jó, porque ele tinha raiva de Jó. E aí Deus, sabendo da astúcia do diabo, fala assim, porventura viste o meu servo Jó? É claro que ele tinha visto Jó. Era como a serpente cercando Eva no jardim, né? Estava lá o diabo cercando Jó. Homem íntegro, que se desvia do mal. Aí o diabo fala, deixa eu tocar no que ele tem, o Senhor está protegendo muito ele. Deixa eu tocar depois na saúde dele, na carne dele, para ver se ele não blasfema de ti. Só que Deus, que conhece o coração, usou aquela situação para levar Jó para perto dele. Então, Deus permite o diabo tocar Deus permite que o diabo venha tocar nos servos dele? Sim, algumas vezes sim. Mas é para nos trazer para mais próximos dele e para nos dar a dimensão dessa batalha espiritual que quem está lá fora está sofrendo, está sendo atacado. Eu tirei uma dúvida sobre isso, porque há muito tempo, né, que eu venho me perguntando assim, como você falou, que Deus reuniu os seus filhos, né? E eu dei esse tempo assim, quem és tu? Né? Aí eu disse, isso aí. Aí eu estou falando aqui, Deus criou os anjos. Sim. Né? Aí a colocação de Jó também, eu sempre pensei isso, ele já estava Ele queria uma. Isso aí. Como Jó não dava motivo, né? Ele ficou espreitando até pedir a Deus autorização de tocar. E aí, o mundo espiritual é muito complexo. A gente não sabe o que está sendo dito a nosso respeito nesse momento. Né? Às vezes a gente vai passar por uma aprovação e a gente não vai entender, Deus, por que eu estou passando por isso? É propósito dele, para nos fazer crescer na fé. Entendeu? Eu já passei por situações na minha vida onde eu sofri terríveis afrontas. Eu ouvi demônios me xingarem. Eles xingam, eles afrontam. São seres terríveis. Eu já passei por batalhas espirituais assim. E Deus permitiu que eu passasse por elas para que eu tivesse experiência. Eles têm ódio da gente, eles debocham da gente, os demônios. Eles xingam, eles afrontam, entendeu? E Deus permite que a gente tenha esse contato com eles para que a gente possa perceber quão malignos eles são e o tamanho da nossa responsabilidade como igreja em evangelizar o mundo. Então, é muito importante a gente entender como o mundo espiritual funciona, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Oi? Somos tentados e testados. Tentados, testados, né? Provados. Agora, em relação à tentação, a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O ser humano pode cair em tentação, mas ele pode entrar em tentação e não cair em tentação. Entrar em tentação é diferente de cair em tentação. E a vigilância e a oração levita o que? A tentação. Eu posso, através da minha vigilância e oração, nem entrar em tentação. O diabo não tem nem brecha para me tentar. Pô, quero uma oportunidade para tentar ele, para tentar ela, mas ele está sempre se desviando, né, de pessoas, de lugares, de coisas que vão me criar uma oportunidade para fazer algo ruim com ele. Então, quando a pessoa vigia, né, tem discernimento, ela não entra em tentação. Agora, quando a pessoa não vigia, o diabo encontra uma oportunidade para poder tentar. A oportunidade que o diabo teve de tentar Jesus foi quando ele teve fome. A necessidade é também uma porta de tentação. Eu estou necessitado de algo, eu preciso de algo, o diabo vai entrar para a tentação. Mas fora isso, fora a necessidade, tem situações que a gente mesmo cria que fornecem ao diabo uma base para tentar a gente. Uma pessoa que foi dependente do álcool, ela tem que passar longe do bar.
Mas aí a pessoa, né? Ah, não, já estou legal, vou lá conversar com os amigos. Chega lá, criou uma oportunidade. Fica envolvido. Então, a gente precisa vigiar para não entrar em tentação. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. E quando a gente olha a vida de Acabe e de Jezabel, eles deram legalidade ao diabo. E o que a Bíblia fala? Não deis lugar ao diabo. O diabo não pode ter lugar na nossa vida. Isso a gente precisa estar constantemente vigiando. Alguém quer tirar mais alguma dúvida em relação a esse texto? Não? Deixa eu ver que horas são. 11:10. A gente vai ler ainda um último texto, Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. Não, primeiro vamos em Daniel. Daniel 10, do 1 ao 13. Depois a gente fecha em Marcos. Daniel 10, do 1 ao 13. Manélia pode começar. Estou perdida na casa do pai. Salmos, né? Aí tem depois os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, depois de Ezequiel. Daniel, do capítulo 1, versículo 1. Eu vou gravar a ordem. Tem até uma musiquinha, né? Todo mundo fala da música. Todo mundo fala da música. Nossa, a parte daqui eu não entendi. Ela tá agarrada. Eu vou agarrada. Sem problema não. Irmã Mônica pode começar. Eu achei, é 10, 1? 10. Agora não. Tá. Olha, eu estou pensando. Eu não tenho visto Daniel. Eu leio geralmente a Bíblia toda, mas Daniel não tem. Pode passar. Por favor. Vai dar rápido aqui, ó. Não deve. No ano terceiro do Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, usada numa guerra. É Daniel capítulo 1? 10, 10, é isso, 10, 1. Tá certo? Certo, tá. Tá certo. No ano terceiro do Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a palavra é verdadeira, trata de uma guerra prolongada, e ele escreveu essa palavra que teve o entendimento da visão. Naquele dia, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Não fui nada agradável em carne, nem vinho entrava na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas de contento. No dia 24 de 16, estando na margem do grande,
sua voz era como o som de uma grande multidão. Só eu, Daniel, e a cara os outros que estavam comigo não lá comigo, não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, respondendo. Fiquei, pois, Deus só me está dando e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi eu a voz das suas palavras. Quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e a minha face virou para o chão. Sim. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado, e falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar diante de Deus, eu vim por causa das suas palavras. Mas o livro do reino da terra existirá todos os dias. Porém, Miguel, um dos mais importantes, veio me ajudar. Eu fiquei ali com esta terra. Agora estou aqui para ajudar e a partilhar contra o povo de Deus, pois essa visão se refere a um momento que ainda está no mundo. Olha só que interessante aqui. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, porém eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Olha como é que no mundo... Miguel Arcanjo, um dos principais príncipes. Entre os anjos de Deus existem também os principais. Os principais. Vamos ler todo o capítulo 10. Agora, enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão e consegui ver o nome do próprio. Eis que uma, por semelhança dos filhos de João, me tocou no galho. Então vi a minha boca e falei: pedi àquele que estava diante de mim: Senhor, Deus meu, por causa da visão, sobrevieram todos que não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim força. Então veio novamente, tocou-me um com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu. Disse: não temas, homem muito amado, Pai esteja contigo. Ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, Senhor, pois me fortaleci. E disse: sabe que eu vim a ti, eu tornarei a pelejar os persas, e saindo eu, eles irão vir da terra. Contudo, eu te declararei que está escrito no livro da verdade. Ninguém auxiliará contra mim, senão Miguel, vosso filho. Só até aí. Olha que interessante, um anjo falando que o príncipe da Pérsia veio guerrear contra ele. Ali não foi o príncipe, homem, ser humano, que foi lutar contra o anjo, não tem o menor sentido isso. Ali foi um principado, uma potestade maligna que dominava a Pérsia, que não queria que a resposta de Deus chegasse a Daniel. E ali, desde o primeiro dia que ele começou a orar e se propôs a se humilhar diante de Deus, a resposta saiu através de um anjo.
mas demorou 21 dias para chegar, por causa da batalha espiritual. Então é por isso que a gente não pode desistir da oração, porque às vezes a resposta já está a caminho, o anjo já está trabalhando para dar livramento, mas o anjo é um ser limitado. Mas como ele faz parte desse processo, como diz lá em Colossenses, espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Como eles fazem parte desse processo, a solução dada por Deus já vem através daquele anjo. E a gente vai ter que aguardar. Na vida terrena, a gente resolve as coisas da noite para o dia? Não. Se constrói uma casa em 1 hora? Não. Então como é que a gente quer que as coisas espirituais se resolvam também de imediato? Ah, mas Deus pode resolver. Sim, Deus pode resolver, mas o assunto, ele passou para o anjo, ele passou para outros, que estão envolvidos no reino dele, como nós estamos também. De repente, nós somos a resposta da oração de alguém, mas pela nossa negligência, aquela pessoa não foi abençoada ainda, porque nós não tomamos uma atitude que deveríamos tomar. E aquela pessoa estava no sufoco, né? Aguardando uma posição nossa. Mas ela vai ter que perseverar, porque Deus vai nos usar para aquela pessoa, para aquela situação. Mas então, são questões complexas que passam por mim, passam por você, passam pelos anjos, e que não tem uma solução imediata. Foi o caso de Daniel. A resposta dele demorou 21 dias para chegar. E não foi sem luta espiritual. Porque um demônio que era o principal da Pérsia, o príncipe da Pérsia, o rei da Pérsia, que dominava aquela região e que tinha outros demônios sob o comando dele, resistiu a ele. E aí depois ele diz, quando eu sair daqui, que eu for para uma outra missão, eu sei que eu vou travar uma batalha com o príncipe da Grécia. Era um demônio que dominava aquele outro país, aquela outra região. Então isso daqui nos mostra, sabe o quê? Vou perguntar para vocês. O que isso daqui nos mostra em relação aos demônios? Também, mas uma outra característica deles. Cada um fica no local. Eles são territoriais. Isso fica muito claro no texto que a gente vai ler na semana que vem, que a gente vai ter que ter um tempo maior para se aprofundar nesse texto aqui de Marcos, capítulo 5. O pastor Farias vai dar aula no segundo horário, né? E eu vou concluir esse assunto com vocês no primeiro horário. Qual é a principal preocupação dos demônios que estavam possuindo aquele gadareno? A segunda principal preocupação deles. A primeira foi, vieste nos atormentar antes do tempo? Estava lendo? Eles estavam com medo de receberem o juízo de Jesus, por quê? Aquela vinda de Jesus ao mundo era algo novo também para os demônios. Eles não sabiam que Jesus ia vir, eles não sabiam quando Jesus ia vir, eles não sabiam como seria o ministério de Jesus, e eles não sabiam se Jesus naquele momento ia mandar eles para o lado de fogo. Então, quando Jesus aparece, que eles sabem que Jesus é o Deus encarnado, eles estavam apavorados, o inferno estava em desespero. Estavam preparados. Não, o que Jesus vai fazer com a gente? Vieram como um cachorrinho com o rabo entre as pernas, né? Vieste nos atormentar antes do tempo e agora é a nossa hora. Mas ainda não era a hora deles. E aí, eles devem ter respirado aliviado. Opa, não vamos para o inferno agora não. Não chegou o nosso momento ainda. Aí qual foi a segunda preocupação deles? Olha como é que são seres terríveis. Já que não é a nossa hora, vamos continuar fazendo maldade. Vamos continuar matando pessoas, vamos continuar trazendo enfermidade, vamos continuar levando para o inferno. Aí o que eles pedem para Jesus? Rogo que não nos mandem para fora dessa região. Nos permite entrar naquela manada de porcos. Eles não queriam sair daquela região de Gadara, por quê? Era uma região que eles conheciam. Eles são seres que analisam, que aprendem, que estudam as pessoas. Eles conheciam cada família daquela região.
Eles conheciam cada pecado, cada pessoa, característica de cada um. Ser mandado para uma outra região colocaria eles em desvantagem. Por quê? Porque eles teriam que estudar as pessoas de outra região, conhecê-las, isso demandaria tempo. Ali eles já estavam já à frente. E por que Jesus permitiu que eles ficassem ali? As pessoas daquela região rejeitaram Jesus. Automaticamente se colocaram na mão dos demônios. Jesus falou, pode ficar. Eles não me querem por aqui. Eles continuaram atuando naquela região. Então os demônios são seres territoriais. Eles estão em determinadas famílias há séculos. Eles estão em determinados locais há séculos atuando. Tem demônio que está aqui no Jardim Amendoeira há 200 anos. Estava aqui atuando no primeiro fazendeiro que veio para cá, que não tinha casa nenhuma. Então, eles não morrem, eles permanecem, né? Eles são seres que vão ser condenados, mas eles não morrem agora. E a gente precisa ter entendimento de como eles agem. E eu estou muito ansioso para aquele congresso da UTI espiritual, porque a gente vai estudar muito sobre isso, né? A gente vai aprender um seminário de libertação. Tem vagas ainda, né? O valor da inscrição é R$120 para estudar nos cursos. Vai ter gente de fora, vai ministrar, vai ter almoço. Então, quem estiver interessado em fazer esse congresso, vale a pena, né? Invista na sua vida espiritual, porque são ferramentas que a gente vai adquirir contra esses seres malignos. Até essa questão dos animais, né? Eu lembro que quando a gente montava o no passeio, a minha cachorra começou a fugir. Fugir de casa assim, e quando ela voltou, ela começou a ficar muito descontrolada. Ela começou a roer cama, roer sofá, uma coisa terrível. E aí um dia desse eu reparei que ela estava indo para casa de uma moça que trabalhava com quentinha, e ela era espírita, e ela estava dando comida para a cachorra. Enfim, a cachorra estava muito assim, aí eu falei assim, cara, ele estava me irritando, né? Eu estava me soltando um pouquinho, eu falei assim, cara, vou começar a orar, vou até orar. Na vez eu saí na cachorra. E um dia isso ficou mais nítido, que tem um rapaz que é endemoniado, né? Vem lá de Santa Isabel até aqui andando, que vai voltando. Enfim, ele vem amaldiçoando os outros, ele passa assim, né? Bem descontrolado. E aí um dia eu estava no portão, não sei se ela tinha fugido que foi, e ele estava passando. Aí ele olhou assim para a cachorra aqui, essa cachorra aí é filmando. Falou assim, e aí eu comecei, e ela estava agindo isso, mas eu começar, e ela foi a espiritual, né? E aí eu comecei a orar e a cachorra ela falou também, não deixei mais ela fugir, né? Comecei a ter mais essa sensação de prender, e até ela dizer, cachorro de mais pra cá. E ela tinha atitude, né? De velha também, porque a gente foi trabalhar comigo ali, enfim, ela ficava. Eu percebi que aquilo ali para ela era uma ferramenta para poder atingir a gente de alguma forma. Foi. O meu primo, quando ele era missionário em Minas, ele teve um caso de possessão demoníaca que ele expulsou o demônio da pessoa e o demônio entrou no cachorro. O cachorro ficou descontrolado com ele. E aí ele teve que repreender o espírito maligno do cachorro. Duas irmãs. Uma levou para uma senhorada, o pastor orou pela irmã que era descontrolada. Eles vão jogando rápido para o outro. O quê? Mas a gente tem cara. A mulher falou de colar pelas coisas. Ali havia um vínculo, né, familiar, um demônio que já agia na vida das duas. Libertou uma, mas a outra precisava também de libertação. Exatamente. E essa parte aqui, vai bater 8 nas histórias, eu acho que quintas-feiras eu vou aqui na igreja porque já que eu não venho no jardim de oração, vem no ritual, não vem na cela, nunca veio, vai ver aquele ritual. Então eu vou já na igreja da casa dela, já do ladinho, então eu quero olhar na igreja. Então, é nessa quinta-feira, eu vou até uma aula, entendeu? Eu falo, né? Com a diferença de Mateus, Marcos, Lucas, que fala sobre o mesmo assunto, né? Mas não viu, né? Ele aqui,
eles se tornaram, o outro diz que ele se tornou. Né? Aí eu perguntei para o pastor, né? Eu estava numa dúvida, eu perguntei, não soube responder, não deu certo, eu pessoa foi. O que acontece? Eu penso, quando fala que vieste aqui atormentado antes do tempo, e eu dá a atenção que seria a crucificação. Não. Antes do tempo, eles tinham noção de que eles sofreriam um juízo de Deus. Não, seria no final dos tempos, por ocasião quando a Bíblia fala que o diabo vai ser amarrado por 1000 anos, né? Quando fala de diabo ali, está falando de todos os demônios com ele. E que depois desses 1000 anos eles seriam soltos, depois eles seriam lançados no lago de fogo. Mas, como eles não são seres que conhecem tudo, eles pensaram, o nosso juízo é lá na frente, mas será que vai acontecer alguma coisa de ruim com a gente agora? Eles tinham medo de Jesus. Então era por isso. Tá bom? Então, semana que vem a gente continua lá no texto do endemoniado gadareno e já também com muita novidade de coisas que a gente vai aprender na UTI espiritual, né? Semana que vem a aula vai ser muito boa. Primeira aula, 9 da manhã até as 10h15, depois o pastor Farias continua. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Essa matéria é sobre tradição espiritual? Essa matéria é uma continuação da teologia sistemática, a gente está se aprofundando mais na questão dos anjos e demônios, que é uma questão importante da gente estudar, né? Está dentro da teologia sistemática. E aí, sem ser domingo que vem no outro, começa a história da igreja. Beleza? Meu irmão vai dar aula para vocês. Charles, pode orar. Senhor, nós agradecemos a Deus por tudo que nós aprendemos aqui, Jesus, por esse despertamento sobre os anjos de Deus no mundo espiritual. Nós possamos buscar em Ti o conhecimento, Pai, para poder estar alcançando os corações, Deus, para poder estar nos posicionando diante dessa batalha também como Deus quer. Jesus, nosso pecado, não tem legalidade no inimigo, nos desperta a cada dia, Pai, para buscar uma vida de santidade, Deus, guiado por todos os Muito obrigado por tudo. Vamos ir até a nossa casa, nosso lar, e mais tarde para ir até a sua casa com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado por essa. E bem observado.